Aleluia. Vamos nos colocar em pé. Primeiro, antes de vocês se colocarem em pé, tem visitante, o Alex? Por favor, filho, joga aqui no telão para mim aqui. Está nos visitando hoje a irmã Suelen, o irmão Fernando, o irmão Rafael e o irmão Cássio. Quem são esses queridos? Fique em pé aí no lugar mesmo onde você está, só para que a gente possa te dar um abraço. Olha aqui, que querido, abençoado. Seja bem-vindo, ó. Ali os brothers ali, ó. Vamos lá. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Olha quanta gente bonita. Amém. Vamos dar uma salva de palmas bem forte para essas vidas que estão nos visitando. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Sejam bem-vindos, viu? Venham mais vezes. Amém. Eu vi ali que são 2 jovens. Nós temos um grupo de jovens aqui da igreja. Depois pode procurar, ver o horário de trabalho dos jovens. Sejam bem-vindos, tá bom? O pastor Luiz está lá no culto dos adolescentes. Abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 4. Aliás, agora é o Alex, né? O pastor Luiz já está velho para ficar no jovem também, irmão. Daqui a pouco o pastor Luiz é vô. Eu já acabo, né, Luciano? Eu já chuto o balde. Mas estou falando sério, o Luiz já tem o quê? Uns quase 40? A Luciana dá risada. Oxe, quantos você tem, pastor João? Ele deve ter isso, ele tem a tua idade. E 35 para 40, filho. Rapidinho. O Luiz já está com 2 filhos, irmão. O Joaquim já está falando. Daqui a pouco o Joaquim já está nos adolescentes. É assim, irmãos. Essa meninada que vocês veem aí hoje, a Ingrid, todos esses meninos aqui, era piquititico. Já está tudo com 20 anos. Miquel fez 20 anos. Teve igreja que eu pastorei que o Miquel não era nascido. Tempo passa, irmão. E o Luiz gosta de ficar nos jovens. Acho que é para mentir a idade. Já ganhei a lança. Vamos nos colocar em pé. João 4, versículo 1. Daqui a pouco eu vou ser líder de jovem também, irmão. Então, bermudão. Os nossos jovens eram liderados. Pastor Luiz, pastor João. Né, pastor João? Tempo passa, né? Estão ficando tudo tiozão. João capítulo 4. Queridos, eu queria ministrar hoje uma palavra da questão daquilo que nós temos escolhido. Hoje pela manhã eu falei sobre lenha, sobre pôr fogo na fogueira. E agora à noite eu quero tratar uma outra palavra com vocês, né? A nossa escolha, o que nós temos escolhido. Então eu coloquei como tema o seguinte: Cristo ou Barrabás? Eu vou escolher Jesus ou a tradição? Muitos de nós somos presos à tradição, esquecemos de Cristo. Muitos de nós escolhemos todos os dias a tradição. Então é sobre isso que eu queria falar. Vamos lá, João 4, versículo 1 diz assim: Quando, pois, o Senhor veio saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E lhe era necessário atravessar a província de Samaria. Versículo 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dar-me-ia de beber, e tu lhe pedirias, e você me daria água viva. Aliás, eu lhe daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens como o que tirar a água, o poço é fundo,
Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Versículo 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Só até aí, feche seus olhos. Pai, fala conosco nessa noite. Ministra as nossas vidas. Abre o nosso entendimento. Permite que nós possamos encontrar a presença de Deus aqui nessa noite. Aleluia, de uma forma muito clara, que nós possamos sentir essa presença manifesta em nós, que nós possamos voltar os olhos para o foco certo, que é a pessoa de Cristo, que nós venhamos tirar do nosso coração toda a tradição, todo emaranhado que por muito tempo a religião plantou nos nossos corações, que nós possamos ouvir a tua voz e sairmos daqui nessa noite sarados e curados pelo poder da tua palavra. Desde já eu te louvo, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém? Pode sentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vou dar uma pincelada aqui para te conduzir dentro do texto, dentro daquilo que Deus quer falar conosco aqui nessa noite. A Bíblia fala que Jesus estava sendo perseguido, porque aonde Jesus estava, as coisas frutificavam, as coisas aconteciam. E começava então a ser soprado o nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que o povo começou a olhar para Jesus e começou a invejá-lo pelo fato dele estar batizando, melhor não, ele não, os seus discípulos, muito mais gente do que os discípulos de João. Então Jesus, e era muito dele, muito peculiar, para não tumultuar, o que Jesus fazia? Jesus então saía do lugar. Nesse texto aqui, ele sai da Judéia, ele sai da Judéia, a ideia dele é ir para a Galileia. Mas entre a Judéia e a Galileia está a cidade de Samaria. Então ele passa por Samaria, numa cidade chamada Sicar. Ele está cansado da viagem, os seus discípulos foram buscar alimentos na cidade, e ele está ali e ele para justamente à beira de um poço, que era o poço de Jacó. Nesse inteirinho diz a Bíblia então que vem uma mulher samaritana. Era costume deles ir naquele lugar e pegar água para beber. Quando aquela mulher chega, então Jesus se aproxima dela e começa a conversar com ela. Isso traz sobre a mulher um certo incômodo. Por quê? Porque no contexto judaico, os judeus não falavam com os samaritanos. Por quê? Porque havia uma dissensão. Porque os judeus diziam que Deus se revelava na Judéia e os samaritanos diziam que Deus se revelava em Samaria. Mas para frente você vai ver Jesus ministrando a ela e falando para ela o seguinte: escuta, olha, eu não me revelo nem na Judéia nem em Samaria, mas eu me revelo sobre a vida daquele que me busca em espírito e em verdade. Mas a ideia central aqui da minha mensagem não é nem a situação dessa mulher, que era uma pecadora, você sabe da história. A espinha dorsal do meu sermão é o bate-papo que essa mulher tem com o Senhor, aonde ela reverencia aquele poço, aonde o poço para ela é tudo, porque aquele poço era o poço que Jacó havia feito. E ela trata Jacó como o pai Jacó. Mas não é o pai Jacó do Misifio, não, irmão. É o pai Jacó, literalmente falando. Ela diz o seguinte: não, esse poço é o poço do pai Jacó. Você está dizendo que a tua água é muito mais poderosa do que essa água? Como é que é isso? Por quê? Porque aquela mulher foi ensinada na tradição. Porque aquela mulher, com certeza, desde criança, ela cresceu entendendo que aquele poço não era um poço qualquer, era o poço de Jacó. Sabe, queridos, hoje, eu pegando essa história, eu vejo que nós nos parecemos muito com essa mulher. O que tem de pessoas dentro da igreja que são presas à tradição. Uma certa feita eu lembro eu ensinando uma senhora, ministrando, nós estávamos falando sobre idolatria. Idolatria é pecado, tanto na Bíblia protestante como na Bíblia católica, e qualquer Bíblia que seja de Deus é pecado. E aí no bate-papo, papo vem, papo vai,
ministrei sobre ela o Salmo 115, ministrei sobre ela Deuteronômio capítulo 5, a gente foi falando. E chegou uma hora que ela não tinha saída, por quê? Não porque eu sou melhor do que ela, não é isso não. Porque a palavra de Deus, ela é tremenda, ela tem resposta para tudo. João 8,32, conhecereis a verdade e vos libertará. Chegou o momento que ela falou, não, mas não é isso. É porque eu gosto das minhas imagens, qual que é o problema? Eu falei, o problema é que isso é idolatria, mas se a senhora não quiser mudar, amém, eu respeito. Mas ela chegou ao seguinte conceito, e ela falou assim, olhando nos meus olhos, como se aquilo que ela estivesse fazendo, embora fosse errado, na minha visão, é o que ela gostava e ponto. Aí, o que eu quero que você entenda? Mas não é que ela era uma mulher má, ruim, não é isso. É que a religião, ela tampa os nossos olhos. A religião, a tradição, ela fecha o teu entendimento. As pessoas não conseguem entender. Irmãos, tem coisas que nós vivemos aqui, principalmente no Brasil, que o Brasil, ele é um país muito religioso. Hoje, pela misericórdia de Deus, o entendimento das pessoas estão sendo aberto. Mas por muito tempo a nossa nação foi uma nação muito presa à idolatria e à religião. Coisas assim gritantes, que você vê e você fala, meu Deus, da onde tiraram isso da Bíblia? Eu já falei aqui inúmeras vezes, quando eu era garoto, sábado de aleluia, que a gente chamava, amarrava o boneco no poste e descia a madeira. Você acredita que quando eu era menino eu pensava que aquilo estava na Bíblia? Meu Deus do céu, mas, nossa, Deus não perdoa também, errou é pau no gato, né? E depois eu vi que não estava nada na Bíblia, que isso é coisa da tradição, é coisa da religião. Outra coisa que me chamava a atenção é quando eu era garoto, eu achava a princípio algo assim, né? Religioso, bonito e tal, mas depois, como é que eu, meu irmão? Presta atenção, eu perdi meu pai e perdi a minha irmã. Foi talvez os 2 piores dias da minha vida. A perda, a morte é algo que é terrível. Não tem como explicar. Quando eu mesmo, pastor, quando eu vou num velório de alguém assim, é difícil, irmão. Por mais que você ministre uma palavra de Deus, às vezes a verdade é essa, você não tem palavra para falar, irmão, porque você sabe que a dor que a pessoa está sentindo é uma dor muito forte, é uma dor terrível. Não é verdade? A dor da perda é uma dor assim que não dá, é inexplicável. E aí eu fico observando. Olha o que a tradição faz. A tradição faz as pessoas valorizarem muito mais a morte de Cristo do que a ressurreição. Vamos lá? Dentro de um contexto Brasil, igreja, catolicismo, a Sexta-feira Santa, tem lugar para você entrar numa igreja católica? É assim, ó. É gente saindo pela porta. Depois faz um cortejo com um boneco. Irmão, eu não estou atingindo a religião de ninguém. Eu estou pregando a Bíblia. Porque se me pregar na Bíblia que eu estou errado, eu mudo o meu conceito. Mas enquanto a Bíblia falar para me pregar assim, eu vou pregar. Então eu estou lá aqui, ó. Os irmãos estão aqui, ó. Com o caixão, com aquela imagem, fazendo um culto daquilo. Espera um pouquinho. O meu Senhor não está mais num caixão, ele não está morto. Irmão, é fácil você entender isso. Eu imagino a minha irmã, aquela dor que eu estava sentindo, se ela ressuscitasse ali na hora. Meu irmão, prepara o boi, prepara. Já pensou, pastora Claudina? Que festa, pastora Luciana. Que alegria. Estava morta, ressuscitou. Eu não vou mais perder a minha irmã. A nossa festa tem que ser na ressurreição, não é na morte. A morte faz parte do contexto? Faz, mas a tradição para na morte, mas o cristianismo puro para na ressurreição, porque ele vive. O nosso Redentor não está num caixão, não está morto. O nosso Redentor está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, da onde virá com poder e grande glória para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva. Mas a tradição faz a gente parar. Essa mulher está parada no poço. Jesus falou para ela, minha filha, se você soubesse quem é esse que está conversando contigo, tu pediria água, uma água que vai saciar a tua sede, que nunca mais você vai ter sede. Aí ela responde, o quê? Indignada. Você está dizendo que você é maior do que o pai Jacó? Está cheio de gente aí que acha que os pais Jacó é maior do que Deus. Ele reafirmou, ele falou, olha, se eu te der da água que eu tenho para você, você nunca mais terá sede, pelo contrário, você será uma fonte
a jorrar pela vida eterna. Irmão, a tradição, ela tem matado a igreja. E a tradição, ela é igual camaleão, ela muda de cores. Sabia, pastora? Porque por muito tempo a tradição se respaldava somente na idolatria. Hoje não. Hoje sabe como a tradição ela está entrando no meio das igrejas? Através de conceitos. Então, por exemplo, o camarada, ele vem com um conceito, por exemplo, sei lá, celular. É bíblico, é bênção, é palavra. Mas aí, todo mundo, todos os pastores, querem ir atrás do conceito célula para encher a igreja. Como se fosse uma pílula, que a igreja toma e explode de gente. Não é assim. É um conceito bom, maravilhoso, para se cuidar de vidas, para a igreja crescer fundamentada, é lindo e maravilhoso. Mas não adianta, meu irmão, se você não tiver uma identidade de Cristo, não vai acontecer nada. Os conceitos, eles modelam a fé do povo. Então o povo tira o foco de Cristo e coloca o foco na ferramenta. Não, meu irmão, tem algo errado. Quem dá crescimento não é a ferramenta. Quem dá crescimento é Cristo. Ei, samaritana, tu não está entendendo. Jacó foi, sim, glória a Deus, tal. Mas eu sou o Senhor. É eu que faço, você não está entendendo. Essa água que você toma do pai Jacó, você toma de manhã, de tarde você está com sede. Mas a água que emana do trono do meu pai, tu vai tomar e não vai ter mais sede. Aleluia! A tradição, a religião, essas coisas a gente busca e sai vazio. Mas Jesus, quando eu busco e saio cheio da presença dele, curado, transformado, renovado. Deixa eu te contar o meu testemunho aqui rapidinho. Primeiro contato que eu tive depois de grande, porque eu fui criado em berço cristão, depois eu desandei, papapá. Depois de muito tempo, eu tinha uma empresa com um rapaz, ele era crente, ele me levou na igreja dele. E nessa época eu era loucão. E eu lembro como hoje, quando eu cheguei, a conversa, o pastor parecia um médico, ele queria me dar uma fórmula, uma receita. Olha, é assim, você vai parar de fumar assim, e faz assim, faz assado. E eu querendo, irmão, sedento, todo torto, amaziado, arrebentado, mas eu queria, Lu. Eu quero me batizar, eu quero servir a esse Deus, eu queria. Não, você não pode. Aqui na legenda é mais ou menos assim, você está imundo, você não pode se misturar com a gente. Foi esse o sentimento que eu tive. E ali eles me negaram, falaram que eu não podia me batizar, porque eu era isso, eu era aquilo, falaram um monte de coisa lá. Olha como a religião, ela destoa daquilo que é o querer de Deus. Saímos daquele lugar, aí foi quando eu tive a experiência com o Senhor. E o que mais marcou a minha vida é que eu fui batizado no Espírito Santo antes do batismo nas águas. Jesus me batizou eu sendo amaziado. Jesus me batizou eu sendo viciado. Jesus me batizou eu sendo arrebentado. Mediante o batismo, a visitação de Deus, eu fui liberto. Mas o momento que aconteceu a glória de Deus na minha vida, eu era um cara ainda totalmente perdido. E o Senhor não me negou. Escuta, olha o amor de Deus. Esse amor a religião não pode te dar. O Senhor não olha para você com um cordel de ficar medindo o tamanho dos teus pecados, não, querido. É claro que o pecado nos faz separação entre nós e Deus, mas quem tem Cristo não vive no pecado. Quem tem Cristo vive na conexão com Cristo. A religião me negou e Jesus me deu. A religião faz tudo errado, querido. Está lá Jesus e Barrabás. Jesus é o homem da cura, dos sinais, das maravilhas. Jesus é aquele que tem uma pregação de vida, uma pregação de amor, uma pregação de mudança de história. Barrabás é um bandido, ladrão que estava preso. Mas aí não foi os romanos, não, foi o próprio judeu, o povo. Quando foi colocado os dois lá, porque Pilatos lavou a mão, ficou um jogando para o outro. Então vamos deixar o povo resolver. Colocaram os dois lá. E o povo começou, solta Barrabás, solta Barrabás, solta a tradição. Por quê? Porque os fariseus eram presos à tradição. Quem mandou Jesus para a cruz eram aqueles que iam aos domingos, aos sábados, melhor dizendo, para a sinagoga, adorar a Deus. Quem mandou Jesus para a cruz foi aqueles que conheciam o Torá, que conheciam a lei de Moisés, eram os crentes da época. Não foi os ímpios não, foi os crentes da época. Foi eles que falaram
em alto som, dizendo: solta Barrabás. E chegou na vez de Jesus, eles falaram: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Preferiram ficar com a tradição do que ficar com Cristo. Hoje nós, como igreja, temos que tomar muito cuidado. É claro que a gente quer crescer, quer avançar, mas eu preciso crescer e avançar sem ferir princípios. Eu nunca vi na igreja tanta novidade como na igreja dos dias de hoje. É tanta invenção, meu irmão. E quer queira, quer não, todos nós vamos entrando no meio, né? Agora a igreja tem que ser assim, a igreja tem que ter essa, agora a moda é essa. Agora, irmão, o Senhor não está preso à moda. As coisas de Deus não estão estagnadas como o poço de Jacó. As coisas de Deus se movam, se renovam, mas se renovam no espírito. Sabe, igreja, nós precisamos um pouco menos de coisas e mais de Jesus. Nós precisamos falar ao contrário: prende a tradição, prende Barrabás e solta Jesus nas nossas vidas. Nós estamos precisando do mestre, precisamos de experiências com Jesus. Estamos perdendo banquetes da parte de Deus, porque estamos esperando lá no poço de Jacó. E se repara que a tradição sempre tem peso. Olha o que ela fala para Jesus: o poço é muito fundo. Em outras palavras, dá um trabalhão. A tradição te enche de peso, mas o que Jesus tem para a minha vida e para a tua vida é muita graça. Eu quero rapidinho falar de algumas diferenças entre a tradição e o cristianismo real. A primeira diferença é que a tradição, ela sempre vai trabalhar o estereótipo, e Cristo sempre vai trabalhar o coração. Amém? O religioso, ele importa para ele como é que ele está, o que ele representa para as pessoas. Olha aquele varão ali, terno e gravata, que homem de Deus. Como se a minha intimidade com Deus estivesse sendo estereotipada naquele terno. Eu posso estar de terno e gravata e ser o maior prostituto. Eu posso estar de terno e gravata e ser o maior pilantra. Eu conheci tanta gente pilantra de terno e gravata, como conheci muita gente pilantra que não usava terno e gravata. O que a pessoa usa não diz o que ela é, mas o que diz o que ela é o coração dela. Por quê? Porque na parábola de Jotão, que foi a primeira parábola da Bíblia, diz que o espinheiro não dá sombra. Em Gálatas 6 diz que nós somos conhecidos pelos frutos. Então, meu irmão, quem vai dizer quem eu sou são os meus frutos, e não aquilo que eu visto, não aquilo que eu digo. Tem muita gente igual o Judas, eu acabei de pregar aqui na hora da oferta, que fala bonito, que tem um discurso bonito, mas o seu coração é podre. O Senhor não está preocupado com o seu estereótipo. Diz a minha Bíblia que Deus esquadrinha o coração do homem. Deus quer ver o que está aí dentro, porque é aí dentro que é o que manda para o Senhor. Os fariseus falaram assim para Jesus: ei, os seus discípulos, que negócio é esse? Eles nem lavam a mão para comer, estão se contaminando. E Jesus disse: vocês estão errados. O que contamina o homem não é o que vem de fora para dentro, mas é o que sai de dentro para fora. É aqui, meu irmão, é daqui que brota as maiores, ou melhor, as melhores e as piores coisas na vida de um homem. Então, meu irmão, não permita que o teu coração seja um coração aprisionado pela tradição, onde você quer mostrar aquilo que você não é através do seu estereótipo. Não, seja quem você é, mas seja no Senhor. Amém? É no Senhor, não fique preso à tradição. Segunda diferença: a tradição não traz cura, e sim peso de acusação, mas Jesus cura e liberta de fato. Amém? Na conversa que ela teve com Jesus, ela já se sentiu acusada. Ela já disse: não pode. O senhor é um judeu, o senhor está falando comigo, o senhor não sabe da regra? Olha a regra. Você não sabe da regra? Eu sou a samaritana, o senhor não pode falar comigo. E Jesus está pouco preocupado com a regra. Jesus, no discorrer da conversa, vê que aquela mulher era uma mulher que tinha uma vida toda torta. Já tinha tido um monte de marido, era uma mulher promíscua, e mesmo assim ele a amou. A religião com certeza iria condená-la. A religião iria jogar na cara dela os problemas dela.
de ordem moral. Jesus não, Jesus liberou sobre ela a água viva, Jesus liberou sobre ela o perdão. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. Talvez você entrou aqui, você é preso em alguma área da tua vida e você se sente mal, acusado. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Jesus te trouxe aqui porque Ele tem cura para você, Ele tem graça para você, Ele quer mudar a tua sorte de vida e Ele quer te libertar, como um dia Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na tua, em nome de Jesus. Estava lá na porta da igreja do Emelino Matarazzo durante a tarde ontem. Aí passou uma senhora fumando. Ela olhou para a igreja, porque a tradição é terrível. Faz tempo que eu estive lá, supervisionando o trabalho, todo mundo que passa fica, mas igreja preta? Aí teve um lá que eu não aguentei, o cara foi entregar lá um material e igreja, eu falei, irmão, o que você tem contra o preto? Eu chutei logo o balde. Falei, e aí? Falei mesmo, pergunta para o pastor Davi, falei, qual é o problema? Mas igreja, eu falei, você sabe se Jesus é negão? Irmão, tradição, preconceito, as pessoas são preconceituosas. Qual que é o problema da igreja ser preta, azul, roxa, verde, amarela? O que importa é a essência da igreja. Aí uma outra senhora passou fumando. Ai, que igreja, né? Estranha, é preta, mas... Pô. Aí ela meio que escondeu, já foi, né, se sentindo acusada. É que eu fumo. Eu falei, irmã, fique em paz. Eu falei alguma coisa de cigarro com a senhora? Eu me aproximei da senhora para convidar a senhora para vir para o culto. Deus ama a vida da senhora. E ela ficou constrangida. E ela falou, porque eu estou fumando. E esses dias eu tentei ali, passei ali perto de uma igreja ali, mas eu cheguei perto, já me empurraram, falaram, ó, passa longe com o cigarro daqui. Porque a tradição é assim. A tradição joga o peso. A tradição está muito mais preocupada em acusar do que deixar Jesus curar e libertar. A tradição da fórmula, como foi dado para mim, faz assim, diminui o cigarro e tal. Jesus não, Ele vem, pá! Liberta, meu irmão. Sabe o que é isso? Liberta. O cara fumava 2 maços de cigarro por dia. Deus visitou, acabou. Aleluia. É esse o Deus que eu creio, o Deus que faz, o Deus que opera. Eu fiquei 1 ano tendo aqueles sonhos, o diabo mandava aqueles sonhos malditos, mas eu me levantava, aleluia, e ficava cheio de Deus. Eu falava, diabo, você perdeu, porque eu não vou voltar ao vômito. Eu fui liberto pelo poder daquele que reina para todo sempre. Talvez você está aqui e você se sente acusado. Parece que tem um estereótipo, por muito tempo teve um estereótipo crente, né? O homem de terno e gravata, a mulher cabelão, aquela coisa toda. Irmãos, não gosto de entrar muito nesse tema aí que dá polêmica, mas onde está isso na Bíblia? Não, lá está dizendo que as mulheres têm que andar ataviadas. Irmão, primeiro, que tudo que eu falo de Bíblia, quando eu estudo Bíblia, eu tenho que ter alguns conceitos. Primeiro, cultural, geográfico, tempo. Por exemplo, na época de Cristo, eles usavam calça, sapato, camisa. E agora? Por exemplo, Paulo fala para a igreja de Coríntios, para as mulheres. As mulheres aqui têm que usar véu, deixar o cabelo crescer, não é isso? Sim ou não? Agora, por quê? Você já foi perguntar por quê? Porque eu creio que tudo que Deus manda a gente fazer tem um porquê. Deus não vai falar simplesmente não faz e não vai falar. Porque o religioso ele põe, mas não fala. Jesus falou, tu não vai beber dessa água porque você vai ter sede de novo. Mas eu vou te dar de uma água que você não vai ter mais sede. Ele explicou. Na cidade de Coríntios, que era uma cidade marcada por muita prostituição, toda mulher prostituta ela tinha uma marca. Qual era a marca? Ela era careca. Porque isso fazia que o homem soubesse. O homem está andando na rua, ele é promíscuo, ele viu uma mulher careca, é prostituta, eu vou me deitar com ela. Então, para ser diferente daquelas mulheres, Paulo ensina a igreja, as mulheres de Coríntios, deixar o cabelo crescer, porque quando alguém olhasse, essa não é prostituta não, essa deve ser da igreja. Havia um porquê, era cultural. Aí, o brasileiro pega isso. Por que o brasileiro? Porque se você for na Assembleia de Deus nos Estados Unidos, não tem nada a ver com essa Assembleia de Deus aqui nós. É outra ótica. Se você for em outros países, por exemplo, Batista, aqui não bate palma. Se você for na América lá, os batistas dão lugar.
É questão cultural. Não estou dizendo aqui o que é certo, o que é errado, entendeu, irmãos? Eu estou dizendo que muda de lugar para lugar. Então eu não posso travar minha mente na tradição e achar que eu sou o dono da razão, porque eu estou numa cultura de tradição. A gente tem que andar tudo bem, amém. Aí o missionário vai lá no campo indígena, prega para o índio aceita Jesus. O índio está lá, meu irmão, peladão, ele aceita Jesus. No outro dia ele vai falar, mi índio quer que vai na Colombo com paterno para índio. Não vai, irmão. Ele vai continuar peladão, mas porque é a realidade cultural dele. Mas o religioso tem a mente assim, irmão, ele não entende isso. E ele quer ditar por aquilo que ele vê. Uma certa feita eu pregando sobre isso, eu falei, por exemplo, o escocês, na Escócia é normal o homem usar saia. Já pensou, pastora Claudinei, pastor Arthur, chegar aqui de saia? Tem coisa errada. Porque na nossa cultura, pelo menos é meio estranho. Tudo bem que a nossa cultura está mudando, mas é estranho. Mas na Escócia é normal o homem usar saia. Você quer que eu te fale outra coisa? Você vai se escandalizar? Olha para esse irmão que está do seu lado e diga assim para ele, você não vai se escandalizar. Tem igrejas tradicionais nossas, eu não vou falar nome por questão de... que na América os pastores fumam cigarretes e tomam uísque. E aí? Agora endoidou, né? Tem. Porque é cultural. É cultural. Tenho pastores amigos que foram fazer missão na Alemanha. Na Alemanha, o povo, normal, o povão. O cara acorda às vezes 7 horas da manhã, vai tomar cerveja. Aqui de manhã, se você passa assim perto de um bar, você vê o cara bebendo e fala, meu Deus do céu, logo cedo, que cachaceiro, não é isso? É cultural. Então nós temos que tomar cuidado, porque a tradição ela nos prende e não deixa você ter uma visão. Isso é tão tremendo que mesmo no Brasil, eu já tive experiência com pastores amigos que vão pregar, por exemplo, em Pernambuco. Palavras que aqui para nós é uma palavra normal, lá é palavrão. Tinha um bispo amigo meu, o Davi, um carequinha, ele falou que ele passou um carão lá na Bahia, não sei o que ele falou, ele notou que ele falou a igreja. E aí ele se ligou, ele falou, acho que eu falei alguma besteira. No final do culto ele procurou o pastor local, falou, isso que você falou aqui é um palavrão terrível. E aí até explicar que borboleta não é dobradiça, irmão, já foi. Cultural. Então a tradição ela nos prende, mas quem está em Cristo, aleluia, é aberto a viver um novo tempo e uma nova história. Quando o apóstolo Dani Baruani vem aqui, é muito louco, porque ele quer experimentar de tudo um pouco, ele fica perguntando, porque ele tem isso muito, muito claro no entendimento dele. Porque ele fala, bispo, eu vou em tal lugar, a cultura é assim, vou em tal lugar, a cultura é assada. A gente estava aqui, eu levei ele lá na Santa Ifigênia para comprar uns negócios lá para ele, daí ele falou, me chamou de canto, que ele é todo, né? Bispo, aqui é normal não usar terno? Eu falei, apóstolo, tem umas igrejas aí que põe como regra. A igreja que eu presido, não, a gente é tranquilo. Não só que eu presido, mas um monte de igreja hoje não tem mais esse costume e tal. Ai, glória a Deus, bispo, como é bom pregar sem terno. Entendeu? Mas ele se adequou ao nosso sistema, mas ele volta para a terra dele, eles têm televisão lá também, transmissão ao vivo, você vai ver o apóstolo pregando de terno. Então, meu irmão, a gente não tem que tem que tomar muito cuidado, porque a tradição ela nos amarra e não deixa a gente ser livre, tá bom? Terceira diferença entre a tradição e a verdade em Cristo Jesus é porque a tradição não leva para o céu, mas Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 3, Nicodemos era alguém que conhecia, que pregava no templo, e Jesus falou para ele, se você não nascer de novo, você não vai herdar o reino dos céus. Em outras palavras, se você não sair da tradição, você vai para o inferno. Como é que alguém pode estar pregando a palavra e ir para o inferno? Paulo falou para Timóteo, cuide do povo e cuide de ti mesmo, para que não pregando aos outros, seja você reprovado por Deus. Então, meu irmão, cuidado, né? Tem uns irmãos que tem até o linguajar crentez. Já viu o linguajar crentez? Né? Pode ser o varão, glória, aleluia, né? Tem irmão que fala bonito,
mas eu não posso só falar bonito. Nada contra, eu também falo. E aí, varão, Pai do Senhor, aleluia, glória a Deus. Mas não basta falar, tem que praticar. Não basta ter o jargão. Tem que denunciar demônios. Tem que pregar. Tem que ser instrumento de bênção na vida do povo. Amém? E isso só acontece na vida daquele que tem a Cristo Jesus como verdade eterna. Quarta diferença, aleluia. A tradição, ela não mata a sede espiritual. Jesus é a própria fonte da vida eterna. Amém? Está assim de crente que entra e sai da igreja. Entra, sai, entra e sai. Entra. Quem já conheceu pessoas que entraram e saíram da igreja? Aqui, levanta a mão. A pergunta é, por quê? Porque não foi com a cara do pastor, porque tomou bronca, porque achou que a igreja pede dinheiro, porque tem vários motivos que a gente pode falar. Mas a verdade é uma só. Ele saiu porque a sede dele não foi saciada. Porque pensa num couro de jacaré, pensa o que eu já apanhei nesses anos de evangelho. Pensa o tanto de sapo, boi que eu já engoli. Mas estou aqui. Porque nada foi maior do que o meu encontro com Jesus. Porque a minha sede foi saciada. Quando a tua sede é saciada, nada te tira da presença de Deus. Irmãos, em quase 30 anos de evangelho, eu não sei o que é faltar num domingo na igreja. Não estou te falando isso, não é por querendo me gabar, não. Eu não sei. Domingo sem Jesus, para mim, não é domingo. Quantas vezes, não foi uma, duas, três, quantas e quantas vezes das minhas férias, a família está toda na praia. Sabe o que eu faço? Sabadão à noite eu volto para São Paulo, prego no... Agora eu estou mais maneiro que também, né? Aí ser fanático assim do outro lado, né? Mas é o prazer. Eu pregava no domingo e voltava para a praia. Mas não deixava de pregar, porque isso aqui é meu métier, isso aqui é tudo que eu amo, isso aqui é o meu desejo de consumo, meu irmão. Isso aqui é tudo. O meu Senhor é tudo. Ele é a minha fortaleza. Mas sabe por que eu tenho todo esse sentimento? Porque eu fui um dia marcado. E é essa marca que você precisa ter. Quantos e quantos estão ainda paralisados no poço de Jacó? Não sei se eles estão esperando Jacó ressuscitar. Jacó não vai ressuscitar, não, irmão. No grande dia a gente vai ver Jacó, mas ele não vai ressuscitar. Tem gente esperando o que não vai acontecer. Mas quando eu estou na pessoa de Cristo, eu vou provar do que Deus tem para a minha vida em nome de Jesus, tá bom? E fechando, a quinta diferença é que a tradição, ela gera escravos e Jesus gera filhos. Eu tenho muitos textos aqui que eu poderia passar, irmão. Depois eu posso até jogar lá no... Aliás, vai ser chavado isso na célula, provavelmente essa semana, não sei como é que vai ser, mas depois eu vou passar essa pregação com todas as bases bíblicas. Eu não estou dando, senão vai demorar muito, tá? Mas é isso, a tradição gera escravo. A maioria de vocês são jovens. Eu peguei época que o pastor falava de altar assim, ó. Irmão Fábio, você não senta na mesa domingo, hein? Na igreja é cheia assim, ó. O menino, adolescente, errava, pecava. Eu não estou fazendo apologia ao pecado. O pecado, por si só, ele vai trazer a consequência, irmão. Não há necessidade de eu pegava o jovem lá, 14 anos, o menino errou, fez o que não devia, trazia na frente da igreja. Esse menino está endemoniado. O cão pegou ele pegou a filha da mulher ali, e ninguém olha para esse cão. E assim, era assim. Vocês estão dando risada? Era daí para pior. Casais, 3 dias antes da ceia, um dorme na sala, outro no quarto. Como se a intimidade do casal fosse pecado, não fosse algo dado por Deus. Isso, irmão. Como é que pode isso? Isso é a tradição. E a Bíblia fala o quê? Paulo fala para a igreja de Coríntios: examinai, pois, o homem a si mesmo. Eu não tenho poder de te examinar. Quem tem que se autoexaminar é você. Então é isso, irmão. A gente tem que se afastar da tradição. A tradição, ela é tão terrível que hoje tem um monte de igreja judaizando a igreja. É que pá, não sei o que. Irmão, nós estamos na graça. Nós somos os filhos que fomos enxertados. Não, você não é judeu. Você é o filho que foi enxertado na videira. Você é o Israel de Deus espiritual.
Agora é tanta coisa, irmão, é tanto ritos dentro da igreja. Espera um pouquinho. Nós estamos debaixo da graça do Senhor. Eu voltar lá para trás, não. A igreja prossegue, a obra prossegue. Escuta, nós continuamos escrevendo o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos não acabou, a igreja ela continua. E nós não vamos parar. Então sai do ritual, meu irmão. Tem gente morrendo. Pega uma mulher, às vezes, debaixo da tradição. Às vezes ela tem 20 anos, parece que ela tem 50. Pega essa mulher, dá um talento nela, cuida dela. E outra, quando eu falo assim, eu não estou falando de promiscuidade. A mulher pode ser muito bonita e elegante sem ser promíscua, meu irmão. Pode estar muito bem vestida. Eu estou falando de tradição que faz a mulher virar bicho. E ela acha que está agradando a Deus. Vamos nos colocar em pé e eu finalizo com essa palavra, só para embasar o que eu estou te falando. Está lá em Colossenses capítulo 2. E a gente vai orar para acabar. Colossenses, para você não achar que é coisa da minha cabeça. Eu gosto de pregar e respaldar o que eu estou pregando na Bíblia. Joga aqui na tela também para mim, Alex. 2:20, Colossenses. Para a gente orar. Paulo desce a madeira na tradição aqui. Isso que a gente vê hoje já acontecia na época de Paulo. Diz assim, ó. Se, pois, estáis mortos com Cristo. Quem morreu com Cristo aqui? Levanta a mão. Então é para vocês aqui, ó. Se estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, as coisas do mundo, porque vos carregam ainda, a tradição, de ordens, como se vivesseis no mundo. Tais como, manda aí, não toques. Ó, você não pode ver televisão que é do diabo. Eu não tenho esse direito aqui, ó. Não toques, não proves, não manuseis. Continua. As quais todas as coisas perecem pelo uso. Roupa, televisão, tudo isso passa. Segundo os preceitos e doutrinas de Deus. É isso? De quem é a doutrina? Da tradição humana. Continua. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária. Olha como ele é crente, como ele é sábio nas escrituras, a carinha dele de crente. Humildade e disciplina do corpo, mas são de valor algum, ou seja, não tem valor nenhum, senão para a satisfação da... Irmão, tem gente que se cultua a si mesmo. Eu já vi vários. Varão, hoje eu estou peteca, hein? Aleluia. Olha a minha gravata aqui, ó. Ó, parece a do cocada, até sobe. Aleluia. É. Tem irmão que ele vem. Lá no Menino foi um irmão lá, falou assim, mas essa igreja aqui é seita? Todo terno e gravata. Está amarrado. Tem uns caras que eu não sei, irmão. Pergunta para o Davi. Aqui não tem seita não, irmão. Aqui é que nós desce a borracha no capeta e nos religiosos. Satisfação da carne. O cara pensa que ele meteu um paletó, ele é mais crente do que o outro. Ele pensa porque o religioso é assim, quanto tempo você ora? Eu oro 2 horas, e você, né? Eu oro 10 minutos, estou meio fraquinho, então tu não está com nada. Religioso e o samaritano. Samaritano? Não. Que entrou no fariseu e o publicano. O publicano, cobrador de impostos, pecador, entra no templo, esconde a cara, não tem nem cara para orar. Está mal. Vou falar o que para Deus? Não estou devendo. O fariseu, Senhor meu Deus, eu entrego o dízimo do cominho, cheio de moral. E na parábola Jesus falou, quem saiu dali justificado? O publicano, porque pôs a cabecinha entre os joelhos e sabia que devia. A pior coisa é quando o homem fica se achando, e a tradição ela faz isso, ela faz o homem sair de uma condição que não é dele, porque o único poderoso e soberano é Jesus Cristo. O homem é pecador. Vai lá. 24. Vamos, Alex.
Ou acabou aí? Não, mas tem mais um texto que eu queria ler aqui, peraí. Ah não, é que na minha tradução está melhor. Na minha tradução está assim, ó, diz assim, ó. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, de falsa humildade, de rigor ascético. Agora preste atenção aqui que na minha tradução diz. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Eu posso estar de terno e gravata, mas se o meu coração não for circuncidado por Cristo, para mim cair num laço é 2 minutos. Então não pensa que o cara, ele está de terno e gravata, ele está com roupa de crente, é como se ele colocasse, se ele comesse o espinafre do Popeye, e pode vir o que for que ele é vencedor. Mentira! Ele precisa da misericórdia de Deus. Você sabe quando uma igreja ela é uma igreja poderosa? Quando ela entende que ela é fraquinha e que ela precisa do Senhor. Irmão, aqui não tem bambambam, todos nós carecemos da misericórdia de Deus. Se estamos de pé, porque Deus tem nos sustentado. Então, meu irmão, se a tua condição, o teu entendimento era outro, eu te peço nessa noite, manda embora o Barrabás, manda embora a tradição e glorifica na tua vida Jesus Cristo. Porque Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, e é Ele que te faz vencer os obstáculos. Não deixe as pessoas te medir por fora, mas que elas possam te enxergar por dentro e ver os frutos que você vai produzir, porque quem está no Senhor produz fruto. João 15:8 diz que os nossos frutos glorificam a Deus. Feche seus olhos, querido. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Tira de nós, Senhor, toda a tradição. Tira de nós, Senhor, todo o conceito errado, conceito religioso. No ministério de Cristo, sua maior luta não era contra os romanos, mas a sua maior luta era contra os fariseus. Jesus comeu na casa de publicano, que era pecador, mas Jesus tinha dificuldade de relacionamento com os fariseus. Oh, meu querido, talvez você diga, o Senhor nem olha para mim, porque eu sou tão falho, tão pecador, sou tão fraco. Aí que você se engana. O Senhor te trouxe aqui porque Ele te ama. O Senhor te trouxe aqui porque Ele tem uma obra na tua vida. Se você quer nessa noite receber essa oração para nós terminarmos, eu queria que você que quer mais de Cristo e menos de religião, você que quer ser mais de Jesus, ter mais Jesus no teu espírito, sai do teu lugar, vem aqui na frente. Vamos adorar a Deus em nome de Jesus.